I encourage you to take notes on this. Eu gostaria de encorajar vocês a fazer anotações disso. I'm the kind of preacher that likes to teach. Eu sou tipo de pregador que gosta de ensinar. And so we're going to be looking at a lot of places in the Bible Nós today. vamos olhar em muitas partes da Bíblia hoje. And when I tell you to turn to some place, find it in your Quando eu Bible. falar com vocês para olhar na Bíblia em tal lugar, por favor, olhe. Now, we're going to be talking about your authority. Eu vou falar a respeito da sua autoridade. The authority that you have as a Christian. A autoridade que você tem como crente. Most believers do not understand this. Muitos crentes não entendem isto. They're always asking God to do it for them. Ele toda a vida está pedindo a Deus para fazer para ele. When the truth is, God has given you power. Porque a verdade é que Deus não nos deu o poder. God wants you to use your power. Deus quer que você use o seu poder. Amen? Amém. Now take your Bible and turn to Genesis chapter Gostaria que 1. vocês pegassem a sua Bíblia e abrissem no livro de Gênesis, capítulo 1. Everybody look in your Bible. Todos vocês olhem na sua Bíblia. Genesis chapter 1. Gênesis, capítulo 1. What I want to do today O que eu quero fazer hoje is to show you the authority that é God intended mostrar for man to have. vocês a autoridade que Deus tem para o homem que o serve. God intended for you to have authority. Deus quer que você tenha autoridade. That's what he intended in the beginning. Isso é Deus do princípio. And that authority is still to be exercised through you. Essa autoridade precisa ser exercitada por vocês. Genesis chapter 1, Gênesis capítulo 1. and let's look at verse 26. Vamos olhar versículo 26. I'll read it in English, Eu vou ler em inglês and you listen to Brother Santos. e vocês então ouçam, irmão Santos. Verse 26 says, And God said, Let us make man in our image and after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, and over all the earth, and every creeping thing that creepeth upon the earth. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amen. Amém. Now, I want you to see something here. Eu quero que você veja alguma coisa aqui. God created the man and the woman Deus criou o homem e a mulher in his own image. como a sua imagem. Now, what does that mean? O que significa isto? God has authority. Deus tem autoridade. God has power. Deus tem poder. Now, if you've been created like God, Se você foi criado como Deus, what does this mean? o que significa isso? It means that God wants you to have Isso power. significa que Deus quer que você tenha poder. God wants you to have authority. Deus quer que você tenha autoridade. Now, look at verse 26. Olha o versículo 26. It says, Gênesis 1, 26. Let them have dominion. Permita que ele tenha domínio. Look in your Bible. Olha na sua Bíblia. Verse 26. Versículo 26. Let them have dominion. Que o homem tenha domínio. God wants you to have dominion Deus quer que nós tenhamos domínio over everything, sobre todas as coisas. over everything in the earth. Sobre todas as coisas na terra. Now, many times Christians are confused about this. Muitas vezes o crente está confundido sobre isto. They say, well, God's the one in charge. Ele pensa, Deus é a única pessoa que tem autoridade. But that's not the truth. Isso não é verdade. Let me explain this. Deixa eu explicar para vocês. God created all the earth. Deus criou toda a terra. He created all the animals. Deus criou todos os animais. He created all the vegetables. Ele criou todos os vegetais. He created the whole world. Ele criou todo mundo. Then he took the ownership papers. Então ele pegou a autoridade do papel. He took the papers Ele of pegou o ownership, papel, the ownership papers, quer dizer, o dono dos papel, and he gave them to man. e deu para o homem. In other words, God put man in charge. Em outras palavras, Deus colocou o homem com essa autoridade. He said, man, Ele disse, homem, he said, woman, mulher, I want you to be in charge eu quero que você pegue essa responsabilidade over my earth. sobre toda a terra. I created it, Eu criei, but I've given it to you. mas eu agora dou para você. Now you have dominion. Você agora tem domínio. You have dominion. Você tem domínio. Amen? Amém?
So God gave us the ownership. Deus deu para nós toda essa responsabilidade. Now look at the next verse. Vamos olhar o outro versículo. Verse 27. Versículo 27. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Now, this tells me that God wants man and woman to be in authority. Isso significa que Deus quer que o homem e a mulher tenham autoridade. He didn't give the control just to the man. Ele não deu o controle simplesmente para os homens. He gave the control to the man and the woman. Ele deu o controle para as mulheres e para os homens. In other words, we're to be in control over disease. Nós temos o controle sobre as doenças. We're to be in control over money. Nós todos temos controle sobre o dinheiro. We're to be in control over the animals. Nós temos controle sobre os animais. We're to be in control over the weather. Nós temos controle sobre o tempo. We're to be in control over everything Nós temos controle sobre todas as coisas in the earth. na terra. Now, you know this is true. Você sabe que isso é verdade. Before Adam and Eve ever sinned, Antes de não existir nada neste mundo, they were in control. já existia o homem em controle. In the Garden of Eden, there was no sickness. No Jardim do Éden não existia nenhuma doença. In the Garden of Eden, there was no poverty. No Jardim do Éden não existia nenhuma pobreza. There was no fighting. No Jardim do Éden não existia briga. There was no bad thing. No Jardim do Éden não existia nada ruim. They were in total control. Ali estava tudo sob controle. They controlled the gold. Lá o homem podia controlar o ouro, They controlled the water. controlar a água, They controlled the snakes. controlar as cobras. They controlled everything. Ele controlava todas as coisas. They had no fear Ele não tinha ali nenhum medo. because they were in power and Porque authority. ele tinha poder, ele tinha autoridade no Jardim do Éden. But something happened. Mas alguma coisa aconteceu. Something bad happened. Alguma coisa muito mal aconteceu. The man and the woman sinned. O homem e a mulher pecou. Now, I got to explain something. Eu quero explicar alguma coisa mais. Listen real closely to Eu me. gostaria que vocês ouvissem atentamente. God had given the man the ownership paper. Deus deu para o homem o papel para ele. He owned the world. Ele então agora o homem passou a ser dono do mundo. God gave it to man. Deus deu para o homem. He gave it to the woman. Ele deu para a mulher. But when they sinned, Mas quando ele pecou, they actually committed treason. então automaticamente ele cometeu uma traição. They committed treason against God. Ele cometeu uma traição contra Deus. And they actually gave the devil the ownership paper. Então aquele controle, aquele poder que o homem tinha, que Deus tinha dado para o homem, And so o homem now- quando pecou, o homem deu para Satanás. So now the devil owns the world. Então o diabo passou a ser agora o dono do mundo. God doesn't own it anymore. Então aí Deus, nem o homem passou a ser mais dono do mundo. Man doesn't own it O anymore. homem não passou a ser mais dono do mundo. The devil got it. O diabo pegou o mundo para controlar. That's why when Satan tempted Jesus, Isso foi quando aconteceu quando o diabo veio tentar Jesus. he said a truth to Ele Jesus. falou uma coisa verdadeira para Jesus. He said, if you'll worship me, Se você me adorar, and if you'll sin, se você me adorar, I'll give you all the eu kingdoms. vou dar para você todo este reino do mundo. Now, how could he say that? Por que o diabo falou isso para Jesus? Because he owned all the kingdoms. Porque ele estava reinando nesse mundo. Man had given it to Porque Satan. o homem, quando pecou, deu todo o reinado para Satanás. Now you can see the great mission of Jesus Então Christ. agora você poderá ver a grande missão de Jesus Cristo. Jesus not only died for your sins, Jesus não somente morreu por nossos pecados, Jesus was dying to get the ownership paper back. Jesus morreu para pegar a autoridade do papel do mundo para trás. He was dying to take the ownership paper back. Ele voltou e morreu nesse mundo para pegar o mundo de volta. And so when Jesus defeated the devil, Quando Jesus derrotou a Satanás, he took the ownership ele paper, pegou o mundo para trás. and now he's got it again. E agora ele passou a controlá-lo. Then he gives it back to us. Então agora ele tornou a dar para a gente. And we're to be in authority. Então para que nós tivéssemos e tenhamos autoridade nesse Amen. mundo. Amen. Amém, Jesus. Now, I've had people say this to me before.
Eu tenho algumas pessoas que vêm falar comigo antes. They say, well, it may be true that man was in dominion. Talvez isso pode ser verdade, o homem tenha tido domínio. But because man sinned, he doesn't have authority anymore. Mas o homem pecou, então agora o homem não tem mais autoridade. Now turn with me to Psalm chapter 8. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Salmo. Psalm Número chapter 8. 8. Salmo 8. Everybody look in your Bible. Todos vocês abrem a Bíblia no Salmo 8. Now God's original plan never changed. O original plano de Deus nunca é trocado. Even after man had sinned, Ainda que o homem tenha pecado, even before Jesus came, antes de Jesus ter vindo, God's plan never o changed. plano de Deus nunca é trocado. Even though the devil had the ownership paper, Ainda que Satanás tenha o controle sobre o mundo, God's plan never o changed. plano de Deus para com o homem nunca foi trocado. And I want to show you this in Psalm 8. Eu quero mostrar para vocês no Salmo 8. Let's read the first two verses. Vamos ler os dois primeiros versículos. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who hast set thy glory above the heavens. For out of the mouth of babes and sucklings thou hast ordained strength, because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo vingativo. Amen. Amém. Now, the Lord says here that he's given power to children. O Senhor está falando aqui que Ele deu o poder para as crianças. Now, we're all like children, Nós agora somos como crianças. because we're not as smart as God. Nós não somos mais sábios do que Deus. But he says, I've given them power. Deus disse, eu dei o meu poder. Now, I want you to look where that power Eu is. quero para vocês olhar na Bíblia e ver qual poder que Look é. in verse 2. Olha o versículo 2. It says, out of their mouth. Através da sua boca. The main power you have comes out of your O mouth. poder que você tem sai da sua boca. That's why it says in Ephesians chapter 6 Isso é que eu falo no livro de Efésios, capítulo 5. that the sword of the Spirit, A alma, o espírito, the sword of the Spirit o espírito e a alma is the Word of God. é a palavra de Deus. The Word of É God. a palavra de Deus. When you speak the Word, Quando você fala a palavra, there's power tem poder. coming out of your mouth. Vem para fora da sua boca. To do what? Para fazer o quê? To do what? Para fazer o quê? To defeat the enemy. Para derrotar o nosso inimigo. Look at verse 2. Olha o versículo 2. Psalm 8 verse 2. Salmo 8, versículo 2. It says, out of the mouth of babes Através da boca da criança, comes strength. venha coisas To do what? para fazer o quê? To defeat the enemy. Para derrotar a Satanás. Amen. Amém. Now, I want to show you more in Psalm 8. Eu quero mostrar alguma coisa mais para vocês no Salmo 8. Psalm 8 tells us that God's plan never changed. Salmo 8 fala que o plano de Deus nunca modifica. I want to read verses 3, 4, and 5. Eu quero ler versículo 3, versículo 4 e versículo 5. I'll read it in English. Eu vou ler em inglês. Then you listen to Brother Irmão Santos. Santos lerá em português. Verse 3 says, when I consider thy heavens and the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him? For thou madest him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Aleluia. Versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, que é homem mortal, para que te lembres dele, ó filho do homem, para que visites. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e a glória e honra o coroaste. Amen. Amém. Now, you see, the psalmist says something here. O salmista diz alguma coisa aqui. He says, you know, when I look at the moon, Você sabe quando eu vejo a lua, when I look at the stars, quando eu vejo as estrelas, the universe seems so big. o universo é tão He grande. says, what is man? O que significa He isso? says, I feel so small. Que o homem se sente tão pequenininho. He says, I feel like a little ant. Ele se sente como se fosse uma formiga. I don't feel very important. O homem às vezes não se sente muito importante. But he says, but God Mas Deus says we're very important. Deus
Deus fala que nós somos muito importantes. We're the most important thing in all Nós creation. somos a coisa mais importante de toda a criação de Deus. Now look closely at verse 5. Olha muito atenciosamente o versículo 5. Look in your Bible. Olha na sua Bíblia. It says that God made man Deus fez o homem a little lower than the angels. pouco menor do que os anjos. Now that's not an accurate translation. Isso não é a real tradução. The word there is not angel. Aqui a palavra aqui não significa, a tradução correta não é anjos. In the original language, Na língua original, the word is Elohim. a palavra é Elohim. The word Elohim is a name for God. A palavra Elohim significa um nome para Deus. If you have a good study Bible, Se você tem uma Bíblia muito boa de estudar a Bíblia, it'll tell you the word's not angel. ele vai explicar para você isso, que a palavra original não é anjo aqui. The original language is A Elohim. palavra original no grego significa Elohim. So here's how you would read it. Então aqui nós estamos lendo, Thou madest him a little lower than God. aqui significa que Deus nos fez pouco menor do que Ele. We're not lower than the angels. Nós não somos menor do que anjos. We've been created in whose image? Nós fomos criados à imagem de Deus. Amen. Amém? We've been created in the image of God. Nós fomos criados à imagem de Deus. So we've been made just a little bit lower than God. Nós fomos criados pouquinho menor do que Deus. That's powerful. Isso é poderoso. That's powerful. Isso é poderoso. We're just a little lower than God. Nós fomos criados pouco menor do que Deus. Now here's what the devil will tell you. Isso é a vez que o diabo fala para você. The devil will say, oh, you're a lot lower than O God. diabo fala, ó, você não está com nada, você está muito pequeno. You're not very important. Você não é importante. You're a whole lot lower than God. Você é tão pequeno que não está mesmo com nada. But the Bible Mas says a Bíblia diz we're just a little lower que than God. nós somos pouquinho menor do que Deus. Amen. Amém. We've been given authority. Nós temos autoridade. Now look in verse 5. Olha versículo 5. It says that God crowned us with glory and honor. Deus nos coroa com glórias e honra. Who wears a crown? O que era a coroa? Who wears a crown? Onde está a coroa? A king, Para o rei, a queen. para a rainha. A king or queen wears a crown. A coroa é para usar o rei ou a rainha que usa a coroa. So what's God saying? O que Deus faz então? He's saying, I'm a king. Nós somos reis. He's saying, you're a queen. Vocês são rainhas. In other words, you've got power. Você tem poder. You've got authority. Tem autoridade. God's plan never O changed. plano de Deus nunca troca. When he created man in his own image, Quando ele criou o homem à sua imagem, in the beginning he said, have dominion. no princípio ele disse, vocês têm domínio. But man sinned. Mas o homem pecou. But God's plan didn't O change. plano de Deus não trocou. Psalm 8 says, Salmo 8 diz, God wants you to have authority. Deus quer que você tenha autoridade. God wants you to have authority over everything. Deus quer que você tenha autoridade sobre todas as coisas. Amen. Amém? Amen. Now the greatest verse O grande versículo, is verse 6. versículo 6. Look at verse 6. Vamos olhar versículo 6. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Fez com que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Amen. Amém. Now who's he talking about? De quem ele está falando a respeito? You. A respeito de você? Look back to verse 4. Olha no versículo 4. It says, what is man? O que é o homem? He's not talking about angels. Ele não está falando a respeito de anjos. He's not talking about God. Não está falando a respeito de Deus. He's talking about the man and the woman. Ele está falando a respeito do homem e da mulher. Now look at verse 6. Olha o versículo 6. Thou madest him. Isso fez 10. He made God. He made man and the woman. Ele fez o homem e a mulher. He made them to have what? Ele fez para quê? Dominion. Para que dominasse. Dominion. Para que dominasse. Dominion. Para que dominasse. Over all the works of thy Sobre hands. todas as coisas deste mundo. Thou hast put all things under his feet. E colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Amen. Amém. Now what does it mean when things are under your feet? O que significa que você tem que estar debaixo, tudo sobre debaixo dos pés. What does it mean when they're under your feet? O que significa quando você está pisando sobre alguma coisa? It means you're in authority over it. Significa que você tem autoridade sobre alguma coisa. Amen. Amém.
The devil wants to put you under his foot. Aí o diabo quer colocar você debaixo dos pés dele. The devil wants to step on O you. diabo quer pisar sobre você. He wants to step on you with O diabo sickness. quer colocar sobre você doenças, He wants to step on you with poverty. a pobreza, He wants to step on you with anger. a raiva. He wants to step on you. Ele quer pisar sobre você. But the Bible says Mas a Bíblia diz: everything's to be under your feet. todas as coisas têm que estar debaixo dos seus pés. Amen. Amém. Now I want to tell you our authority is far-reaching. A nossa autoridade atinge muito alto. Not only do we have authority on this earth, Não somente nós temos autoridade nesta terra. if you want to know the truth, Se você quer conhecer a the verdade, Bible says we have authority over the moon, a Bíblia diz que nós temos autoridade sobre a lua. we have authority over all the stars, Nós temos autoridade sobre todas as estrelas. we have authority over every planet, Nós temos autoridade sobre todos os planetas. we have authority over the entire universe. Nós temos autoridade sobre com todo o universo. Go back to verse 3. Vamos voltar para o versículo 3. He says, when I consider the heavens, Quando eu considero os céus, verse 3 says the moon, a estrela, the stars, a lua, as estrelas, in other words, everything. todas as coisas. Now go to verse 6. Vamos ao versículo 6. It says all things under his feet. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Amen. Amém. So in other words, we've got authority. Em outras palavras, nós temos We've got autoridade. authority over everything. Nós temos autoridade sobre todas as coisas. Now the only reason A única razão that you're ever defeated, para você ser derrotado, the only reason you ever get defeated a única razão para você ser derrotado, is because the devil has deceived you. porque o diabo às vezes tem enganado você. The only way he can defeat A you única maneira dele derrotar você is by taking your crown. é tirar a sua coroa. God's given you a crown. Deus deu para você uma coroa. Don't let the devil take it. Não deixe Satanás tirar a sua coroa. The devil will come up to you and say O this: diabo vem, te abraça e diz o seguinte: you're not a king. você não é rei, You don't have authority. você não é rainha, você não tem autoridade. Give me your crown. Dá-me a tua coroa. Don't let him take it. Não deixe o diabo pegar a sua You say, coroa. no, devil. Você diga para Satanás: não, diabo. God gave me my crown, Deus deu a minha coroa. and I'm going to wear my Eu vou crown. agora usar a minha coroa. And I'll tell you what I'm going to do to you, Eu vou devil. dizer para você, Satanás, o que eu vou fazer. I'm going to put you under my feet, Eu vou colocar você sobre os meus and pés. I'll step on you, E eu vou devil. então pisar sobre você, Satanás. Amen. Amém? Well, somebody says, that sounds great, Alguma pessoa diz: isso está soando maravilhoso. but we've all sinned. Nós sempre pecamos. How can we have this authority? Então, como eu posso ter essa autoridade se nós sempre pecamos? How can we wear this crown? Como eu vou usar, como eu vou ter a minha coroa? Because we've all sinned. Toda a vida estamos pecando. I want to tell you the answer to Eu that. quero dizer para vocês a resposta. Turn to Hebrews chapter 2. Olha no livro de Hebreus, capítulo 2. Everybody turn to Hebrews chapter 2. Todos vocês abrem Hebreus, capítulo 2. I tell you, you ought to be taking notes on all this, Eu gostaria que vocês pegassem anotação sobre isso. because this is so powerful. Porque isto é tão poderoso. If you can understand what I'm talking about Se today, você quer entender aquilo que eu estou falando esta manhã, your finances will be better. a sua situação financeira vai ser melhor. Your health will be better. A sua saúde vai ser melhor. Your family will be better. A sua família vai ser melhor. Never again will the devil step on you, Nunca você permitirá o diabo pisar sobre você. because you understand that you've been given authority. Porque você vai entender que o Deus lhe deu autoridade. You see, it's not pride to say I'm a powerful person. Isso não é uma coisa arrogante. Arrogante você dizer: eu tenho autoridade de Deus. You know, in some churches they teach the wrong message. Alguma igreja ensina a mensagem errada. They say, oh, you're supposed to be so humble. Há igrejas que ensinam: não, você tem que ser tão humilde. You're supposed to be beat down. Você tem que ficar lá no chão. You're not supposed to have anything. Você não pode ter nada. You're not supposed to be anybody. Você não está suposto a ter nada na sua vida. Now, it's true you're to be humble, É verdade que nós temos que ser humilde, but that doesn't mean you're to be beat down. mas isso não significa que nós temos que estar lá embaixo. You can still be humble, Você pode ser humilde, but have authority. mas você precisa ter autoridade. Amen? Amém. Some Christians, they're so humble,
Algum crente é tão humilde. It's not really humility. Mas isso não é uma realidade. It's weakness. Isso é fraqueza. But they like to look like they're humble. Ele quer, às vezes, sentir como se fosse humilde. And the truth is, A verdade é, the devil has beat o them down. diabo tem colocado ele lá embaixo. That's not what God wants. Isso não é o que Deus quer. God wants you to humble yourself to the Deus Word. quer que você se humilhe dentro da palavra. Humble yourself to the Word. Deus quer que você se humilhe dentro da palavra. And what does the Word say? O que a palavra It diz? says have dominion. A palavra diz que nós temos domínio. It says have authority. Que nós temos autoridade. It says wear your crown. Onde está a sua coroa? Amen. Amém? Amen. Amém. Hebrews chapter 2. Hebreus capítulo 2. Now I want to read verses 5, 6, and 7. Eu quero ler versículos 5, 6 e 7. Everybody look in your Bible. Todos vocês olhem na sua Bíblia. Chapter 2, verse 5. Capítulo 2, versículo 5. For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak, but in a certain place he says, What is man, that thou art mindful of him? Or the son of man, that thou visitest him? Thou madest him a little lower than Elohim. Thou crownest him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hand. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que o homem é para que dele te lembres, o filho do homem para que visites. Tu fizeste um povo menor do que os anjos, de glória, de honra o coroaste, e constituído sobre as obras da tua mão. Amen. Amém? Now, he's quoting here from Psalm 8. Isso está recordando a respeito do Salmo 8. This is what we just read in Psalms. Isso foi o que nós lemos no Salmo 8. Now, what's he saying in the New Testament? O que diz no Novo Testamento? He said God's plan never changed. O plano de Deus nunca é trocado. The plan's been the same from O Genesis. plano de Deus é o mesmo de It's Gênesis, the same in Psalms. é o mesmo em Salmo, And it's the same in Hebrews. é o mesmo em Hebreus. What is that plan? O que é este plano? Look at verse 6. Olha o versículo 6. What is man? O que é homem? That's the question. Essa é a questão. What is man? O que é o homem? What are we to have? O que nós temos? Well, look at verse 7. Vamos olhar o versículo 7. We've been made a little lower than God. Nós fomos feitos um pouco menor do que Deus. Again, the word is angels. Novamente a palavra anjos. But the true translation is God. A palavra aqui no original grego significa Deus. Look at verse 7. Olha o versículo 7. Thou crownest him. A tua coroa, Who? quem? Man. Homem. God crowned man. A Deus coroando o homem. He crowned the woman. Deus coroando a mulher. To do what? Para fazer o quê? Look at verse 7. Olha o versículo 7. To be over all the Para works. ter sob controle sobre toda a terra. To be over all the works of Para God's ter hands. controle sobre todos os trabalhos das mãos de Deus. Amen. Amém? Now you want to hear something wonderful? Você quer ouvir alguma coisa maravilhosa? Not only are we to be in control over this earth, Não somente nós teremos o controle deste mundo, we're to be in control over the world that's coming. nós vamos controlar também o mundo que está para vir. You see, everybody thinks we're going to go to heaven. Todos nós pensamos que nós vamos para o céu, But the Bible says one day heaven is coming to earth. mas a Bíblia diz que o céu é que virá para a gente. In other words, it says the new Jerusalem will come down A from Bíblia God. diz que a nova Jerusalém vai ser descida de Deus para nós. God's prayer was this. O plano de Deus é isto. Jesus said, Father, Jesus falou, Pai, thy will be done on earth, a sua vontade seja feita na terra, just as it is in heaven. assim como é feita no céu. Thy kingdom come O teu reino venha on earth. na terra. That's God's plan. Esse é o plano de Deus. And who's going to be in E control? quem vai controlar? You. Vocês. You. Vocês. You say, I don't believe that. Você dirá, eu não creio isso. Look at verse 5. Olha versículo 5. Chapter 2, verse 5. Capítulo 2, versículo 5. It says, unto the angels he has not put in subjection the world to come, whereof we speak. Read verse 5. Versículo 5.
Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos? The future world will not be controlled by angels. O mundo futuro não será controlado pelos anjos. Who's going to be controlling it? Quem vai controlar o mundo futuro? The believer, Os crentes, the Christians. os evangélicos. We're going to be controlling the Nós vamos world. controlar o mundo. Hallelujah. Aleluia! Now we're to begin right now. Nós vamos ter que começar agora. We're not to wait for that new world. Nós não temos que esperar para um novo mundo. We're to begin right now. Nós vamos começar agora mesmo. Through Jesus Christ, Através de Jesus Cristo, we can be in control. nós vamos ficar em controle. Amen. Amém. Somebody says, well, that sounds wonderful, Alguma pessoa diz, isso está soando maravilhoso. but we've all sinned. Olha, nós sempre pecamos. So how can we have authority? Então, como nós vamos ter autoridade? Let's read on. Vamos ler todo. Let's read verses 8, 9, and Vamos ler 10. versículo 8, 9 e 10. I'll read verse 8, Eu vou ler versículo... Hebreus? chapter 2, verse 8. Versículo 8, Hebrews chapter 2, Hebreus capítulo 2. and I'll begin with verse 8. Eu vou começar com o versículo 8. Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him. Read verse 8. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Amen. Amém. Now, he's reminding us of God's plan. Aqui está relembrando-nos a respeito do plano de Deus. He says everything was originally put under man. Todas as coisas originalmente foi posto sob os pés dos homens. God's people were to be in control over O everything. povo de Deus tem que ter o controle de todas as coisas. But he says, yet we do not now see it so. Sim, está dizendo, nós todavia, às vezes não vemos isto. You see, there's a lot of Christians that are defeated. Muitos crentes são derrotados. There's a lot of Christians that are under the devil. Muitos crentes estão debaixo do controle de Satanás. The devil seems to control our money. O diabo controla seu dinheiro. The devil seems to control our health. O diabo controla a sua saúde. Many times the devil controls our families. O diabo muitas vezes controla a sua família. The devil has put us under his feet. E muitas das vezes o diabo põe-nos debaixo de seus pés. But that's not what God wants. Mas isto não é o que Deus quer. So what's our answer? Qual é a resposta? Look at verses 9 and 10. Olha versículo 9 e versículo 10. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. For it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons into glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele que Jesus, que fora feito pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Read verse 10. Versículo 10. Porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições do príncipe da salvação deles. Amen. Amen. Our hero is Jesus. Aqui está falando a respeito de Jesus. Jesus was not just God. Jesus não simplesmente como Deus, The Bible says he was also man. ele era também homem. Jesus was God and man. Jesus foi Deus e homem. Jesus was a man. Jesus foi homem, So he was just like we are. ele foi como eu sou But he did agora, not sin. mas ele nunca pecou. And what Jesus did O que Jesus fez, is he went to the devil, ele chegou para Satanás, and the devil had the ownership o papers. diabo tinha, no caso, o controle do mundo. Jesus beat the devil, Jesus derrotou Satanás, and he took the ownership e ele então papers, pegou o mundo. and Jesus was crowned with glory and honor. Jesus então foi coroado
de glória e honra. Look at verse 9. Olha o versículo 9. Look at verse 9. Olha o versículo 9. It says he was crowned. Aqui diz que ele foi coroado. Look at verse 9. Olha o versículo 9. He was crowned with Ele foi glory. coroado de glória e de honra. With glory and honor. De glória e honra. In other words, Jesus was Em given outras authority. palavras, Jesus foi dado autoridade. He was given the authority. A ele foi dada autoridade. But it didn't stop there. Mas essa autoridade não parou aí. What did Jesus do with that O que authority? Jesus fez com sua autoridade? He didn't keep it for himself. Ele não guardou sua autoridade para ele mesmo. Look at verse 10. Olha o versículo 10. Everybody look at your Bible. Todos vocês olham nas suas It Bíblias. says he brought many sons into glory. Ele trouxe muitos filhos para a glória. Many sons into glory. Muitos filhos para a glória. Many sons into glory. Muitos filhos para a glória. What does this mean? O que significa isto? Go back to verse 9. Vamos voltar ao versículo 9. Look at verse 9. Olha o versículo 9. Jesus had the crown of glory. Jesus tem a coroa de glória. He had the crown of glory. Ele tem a coroa de glória. And he took that crown Ele pegou esta coroa. and he gave it to many Ele sons. então agora deu esta coroa para muitos filhos. He took the crown Ele pegou a coroa. and he gave it to you. Ele deu para você esta coroa. He gave it to me. Ele deu para mim. All believers Todos os crentes have the crown of glory. têm a coroa de glória. We have the power. Nós temos o poder. We have the authority. Nós temos autoridade. Just like God planned. Simplesmente como o plano de Deus. In the beginning, Do princípio, God gave man Deus dominion, deu no princípio o domínio para os homens. but man gave it Mas o away. homem lançou o domínio para longe. Jesus got it back for man. Jesus então agora veio, voltou e deu de novo o domínio para And os he homens. brings us into glory. Aleluia, agora ele nos coloca em glória. Hallelujah, hallelujah. Amém. Isn't this wonderful? Isto é maravilhoso. Isn't this wonderful? Isto é maravilhoso. Now maybe you can better understand Talvez você possa entender melhor the prayer of Jesus. a oração de Jesus. In John chapter Em 17, João capítulo 17. 17. This will be my last passage. Essa será a nossa última passagem. Then we're going to take a short break. Aí vamos ter um pequenininho descanso. John chapter 17, João capítulo 17. and I want you to look at verse 22. Eu quero que vocês olhem o versículo 22. We just read about the crown of glory. Nós simplesmente lemos a respeito da coroa de glória. We saw that in Hebrews. Nós vemos isso em Hebreus. Now look what Jesus prayed. Olha o que a oração de Jesus. John 17, João 17, verse 22. versículo 22. Jesus says, "And the glory which thou gavest to me, I have given to them, that they may be one, even as we are one." E eu dei-lhe a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles estejam perfeitos em unidade. No, just verse 22. Okay. Read verse 22 again. Yes. Tell them and read it again. E Tell eu them the dei, verse. Tell them the ora, verse. ora, os irmãos, para ler o versículo 22. Read verse 22. 22. E eu dei-lhe glória, que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Jesus said, Jesus falou, "I'm going to take the same glory eu vou tirar a mesma glória and I'm going to give it to them." que foi me dado para dar para vocês. In other words, Em outras palavras, now listen, ouça, that verse tells me esses versículos falam para mim, you have the same glory. nós temos a mesma glória. You have the same glory Nós temos a mesma glória. as Jesus A Christ. mesma glória que tem Jesus. Jesus took his authority Deus pegou a sua autoridade and he gave it to e you. deu para nós. Why? Por quê? Why? Por quê? So that we could be like God. Para que nós nos sejamos ou nos tornamos como Deus. We could reign. Nós podemos assim reinar. We could be in dominion. Nós vamos ter domínio. Amen. Amém. Amen. Amém. I'll tell you, it's powerful. Eu quero dizer para vocês, isso é poderoso. Jesus says, "The glory, Father,
a glória de Deus, the glory that you've given me. a glória que tu me deste. Look at verse 22. Olha o versículo 22. Look at verse 22. Olha o versículo 22. I've given unto them Eu vou dar para eles, that they may be one, para que eles possam ser even as we are one. assim como nós somos Amen. Amém. So what am I saying? O que eu vou falar? We've been talking about your authority. Nós estamos falando com vocês a respeito da sua autoridade. You've got to understand your Você authority. precisa entender a sua autoridade. It's God's will for you to be in dominion. É a vontade de Deus que você tenha domínio. God doesn't want you to be defeated. Deus não quer que você seja derrotado. He wants you to wear the crown of glory Deus quer que você tenha a sua coroa de glória. and rule over the devil. E governe sobre Satanás. Rule over your finances. Governe sobre a sua situação financeira. Rule over sickness. Governe sobre a sua doença. Rule over everything Governe sobre todas as coisas. through the glory that Jesus gave to Através da you. glória que Cristo te deu. Amen. Amém. Well, let's stand up and Vamos close with ficar de prayer. pé e fazer uma oração. Oh, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus.